Todos a chamaram de impura até o DNA revelar a verdade. Era uma tarde quente de janeiro, daquele tipo que faz o suor escorrer pelas costas antes mesmo de a gente terminar de amarrar os sapatos. Eu estava na cozinha, preparando o jantar para a família quando o telefone tocou. Do outro lado da linha, a voz trêmula de minha irmã, Clara, cortou o silêncio da casa como uma faca. Irmã, preciso que você venha aqui, é sério. Não sei mais o que fazer. O tom dela era de desespero, algo que eu nunca tinha ouvido antes. Clara sempre foi forte, uma mulher de fé, daquelas que enfrentam as batalhas de cabeça erguida, confiante de que o Senhor não deixaria nada passar sem propósito. Mas naquele dia, até sua voz parecia quebrada. Cheguei à casa dela em menos de 20 minutos, o coração apertado, as mãos suadas no volante. Quando entrei, encontrei Clara sentada no sofá, os olhos vermelhos de tanto chorar, as mãos tremendo sobre o colo. Ao lado dela, minha cunhada Maria segurava um envelope grosso, como se fosse uma bomba prestes a explodir. O que foi? Perguntei, sentando-me ao lado delas. Clara respirou fundo, como se estivesse se preparando para mergulhar em águas profundas. Recebi os resultados do exame de DNA da Luísa, ela disse, e seu lábio inferior tremeu. Não é filha do João. As palavras caíram sobre mim como pedras. Luísa, a filha caçula de Clara, uma menina de 8 anos, doce como mel, sorridente, cheia de vida. João, o marido de Clara, um homem direito, trabalhador, que amava a família mais do que a si mesmo. Como poderia ser? Mas como? Balbuciei sem entender. Maria estendeu o envelope para mim, e eu peguei com mãos trêmulas. Dentro, um relatório técnico cheio de números, porcentagens, termos médicos que eu mal conseguia pronunciar. Mas uma frase saltava aos olhos. Probabilidade de paternidade, 0%. Clara cobriu o rosto com as mãos e começou a soluçar. Eu não entendo, irmã. Eu juro que nunca traí o João. Nunca. Mas todo mundo vai pensar que eu fiz isso. Já estão pensando. E foi aí que ela me contou tudo. 3 meses antes, Luísa havia começado a passar mal. Primeiro foram as dores de cabeça tão fortes que a faziam vomitar. Depois, as convulsões. Clara e João levaram a menina a vários médicos, até que o neurologista pediu um exame de sangue mais detalhado. Os resultados vieram com uma bomba. Luísa tinha uma doença genética rara, uma mutação que afetava o sistema nervoso. O médico desconfiado sugeriu que fosse feito um teste de paternidade, só para descartar qualquer possibilidade de erro no diagnóstico. João, sem desconfiar de nada, topou. Afinal, por que não? Ele amava Luísa como filha, e se isso pudesse ajudar no tratamento, ele faria qualquer coisa. Mas quando o resultado chegou, o mundo de Clara desabou. O médico ligou, pedindo que eles fossem até o consultório. Lá, com uma expressão séria, ele confirmou: Luísa não era a filha biológica de João. Clara jurou, chorou, suplicou que refizessem o exame, que devia haver um erro. Mas o médico foi claro: senhora, a ciência não mente. Há uma incompatibilidade genética total entre a criança e o senhor João. João saiu do consultório em silêncio. Não gritou, não xingou, não quebrou nada. Só ficou pálido, como se alguém tivesse sugado toda a vida dele. Clara, por sua vez, sentiu o peso de 1000 olhares sobre si. As pessoas da igreja começaram a cochichar. Algumas irmãs que antes a abraçavam com carinho, agora a evitavam nos cultos. Outros irmãos que sempre admiraram João por sua dedicação, olhavam para Clara com desconfiança nos olhos. Como uma mulher de Deus faz uma coisa dessas? Ela ouviu uma irmã murmurar ao passar pelo corredor da igreja. Outra vez no mercado, uma conhecida cruzou os braços e virou o rosto quando Clara tentou cumprimentá-la. A dor não era só pela rejeição, era pela injustiça. Clara sabia, no fundo da alma, que não havia traído João. Ela amava aquele homem desde os 16 anos, quando se conheceram num culto de jovens. Casaram-se virgens como manda a palavra. Tiveram 2 filhos antes de Luísa, ambos saudáveis, ambos com os traços de João estampados no rosto. Como poderia Luísa ser diferente? Mas as provas estavam ali em preto no branco. E o pior, João, embora não a tivesse acusado diretamente, estava distante. Não a tocava mais, não a olhava nos olhos. Às vezes, Clara o flagrava olhando para Luísa com uma expressão que partia seu coração. Uma mistura de amor e confusão, como se ele não soubesse mais como sentir pela menina que criará como filha. As noites se tornaram longas. Clara passava horas ajoelhada ao lado da cama, as lágrimas molhando o tapete de oração. Senhor, o Senhor sabe que eu não fiz isso. O Senhor sabe que eu nunca magoaria o João. Por que o Senhor está permitindo que isso aconteça? Por que as pessoas estão me julgando sem saber a verdade? Ela clamava, e parecia que o céu estava de bronze. Nenhuma resposta, nenhum sinal.
Só o silêncio, e o peso da vergonha que ia aumentando a cada dia. Uma noite, depois de mais um culto em que sentiu os olhares furtivos das irmãs, Clara chegou em casa e não aguentou. Sentou-se no chão do quarto, encostada na parede, e chorou até não ter mais lágrimas. Foi então que ouviu a voz de Luísa vinda do corredor. Mamãe, por que você está triste? A menina de pijama rosa, os cabelos cacheados ainda úmidos do banho, olhava para ela com aqueles olhos grandes e cheios de inocência. Clara a puxou para o colo e a abraçou com força. Não é nada, minha filha. Só estou cansada. Luísa passou os dedinhos pelo rosto da mãe, enxugando as lágrimas que ainda escorriam. Jesus não gosta quando a gente chora, mamãe. Ele disse que a gente tem que confiar nele. Aquelas palavras simples saindo da boca de uma criança foram como um bálsamo no coração ferido de Clara. Ela se ajoelhou ali mesmo, com Luísa nos braços, e começou a orar em voz alta. Pai Celestial, eu não sei mais o que fazer. Todo mundo acha que eu sou uma pecadora, que eu traí meu marido. Mas o Senhor sabe a verdade. O Senhor sabe que eu nunca faria uma coisa dessas. Se o Senhor quiser que eu passe por isso, que seja para a tua glória. Mas por favor, não deixe que o João e a Luísa sofram por algo que não entenderam. Dá-me forças, Senhor. E se for da tua vontade, revela a verdade, porque eu não aguento mais carregar este fardo sozinha. Luísa, ainda nos braços da mãe, repetia baixinho: Amém, mamãe. Amém. Os dias seguintes não ficaram mais fáceis. João, pressionado por alguns irmãos da igreja, decidiu que precisava tomar uma atitude. Ele não queria se separar de Clara, ainda a amava, apesar de tudo, mas também não sabia como lidar com a situação. Uma noite depois do jantar, ele sentou-se à mesa da cozinha e disse, com a voz embargada: Clara, eu não sei mais o que pensar. Os exames não mentem. Mas eu também não consigo acreditar que você faria uma coisa dessas. Eu te conheço. Ou pelo menos achava que conhecia. Clara segurou suas mãos sobre a mesa, os dedos trêmulos. João, eu juro pela minha vida, pela vida dos nossos filhos, que eu nunca te traí. Eu não sei explicar esse exame, mas eu sei que não fiz nada de errado. Você tem que acreditar em mim. João baixou a cabeça. Eu quero acreditar, Clara. Mas como? Todo mundo está falando. Até na firma, os homens estão comentando. Eles dizem que eu sou um tolo por não te deixar. Clara sentiu como se tivesse levado um soco no estômago. E você? O que você acha? João levou as mãos ao rosto, como se estivesse tentando apagar aquela cena da memória. Eu não sei mais. Só sei que isso está me matando por dentro. Naquela noite, Clara não dormiu. Ficou deitada ao lado de João, ouvindo sua respiração pesada, sentindo o abismo que se abrirá entre eles. Ela orou até o amanhecer, pedindo a Deus que lhe mostrasse um caminho. Senhor, se o João não pode acreditar em mim, faz com que tu reveles a verdade de alguma forma. Não deixe que o diabo destrua minha família. 2 dias depois, Clara recebeu uma ligação do hospital onde Luísa fazia acompanhamento. A secretária, com voz formal, pediu que ela comparecesse para uma nova consulta com o geneticista. Clara foi, o coração aos pulos, sem saber o que esperar. O médico, um homem de óculos e cabelo grisalho, recebeu-a com um olhar sério. Senhora Clara, pedi que a senhora viesse porque revisamos o caso da Luísa com mais atenção. Há algo incomum. Clara segurou a respiração. O que é, doutor? Bem, ele ajustou os óculos. Quando o resultado do DNA saiu, ficamos intrigados. Não é comum uma incompatibilidade total como essa, principalmente em casais que já têm outros filhos. Então decidimos refazer o exame, desta vez incluindo amostras da senhora e do senhor João. Ele fez uma pausa, folheando os papéis sobre a mesa, e encontramos algo muito estranho. Clara sentia as mãos geladas. O quê? A senhora e o senhor João são, de fato, os pais biológicos dos seus outros 2 filhos. Mas no caso da Luísa, ele hesitou. Há uma possibilidade que nunca havíamos considerado antes. Uma condição chamada quimerismo. O quê? Clara franziu a testa. Quimerismo é um fenômeno raro, em que 2 células ovo-fertilizadas se fundem no início da gestação, resultando em um único bebê com 2 linhas genéticas distintas. Em outras palavras, Luísa pode ter células com DNA diferente em partes do seu corpo. O médico olhou para Clara, como se estivesse esperando que ela entendesse. Isso significa que, dependendo de onde foi colhida a amostra para o exame, o resultado pode ter saído como se ela não fosse filha do senhor João, quando, na verdade, ela é. Clara sentiu o mundo girar. O senhor está dizendo que Luísa é filha do João? Sim. Mas devido a essa condição, o exame inicial, que foi feito com sangue, pode ter captado as células da outra linha genética. Por isso pedimos para refazer o teste, desta vez com amostras de tecido da boca. E o resultado foi positivo.
Luísa é sim, filha biológica de vocês dois. Clara levou as mãos à boca, os olhos cheios de lágrimas. Mas como isso é possível? É extremamente raro, mas já foram documentados casos assim. A senhora teve gêmeos que se fundiram no início da gravidez, resultando em uma única criança com duas identidades genéticas. O médico sorriu pela primeira vez. A senhora tem uma filha muito especial, Clara. E acima de tudo, ela é sim filha do João. Clara saiu do consultório tonta, como se tivesse recebido uma notícia de outro planeta. Ela ligou para João, a voz trêmula de emoção. João, você não vai acreditar. Luísa é nossa filha. O médico explicou tudo. É uma coisa rara, mas ela é sim sua filha de sangue. Houve um silêncio do outro lado da linha. Então, João soluçou. Clara, eu sinto muito. Eu quase destruí tudo por causa da minha dúvida. Ela chorou também. Não, João. Não foi sua culpa. Ninguém podia imaginar uma coisa dessas. O importante é que agora sabemos a verdade. Quando Clara chegou em casa, João já estava lá, esperando. Ele a abraçou com força, como se nunca mais fosse soltar. Perdoa-me, Clara. Eu deveria ter confiado em você. Ela segurou seu rosto entre as mãos. Não há nada para perdoar. Nós dois passamos por um vale escuro, mas Deus nos tirou de lá. E foi então que Clara entendeu. Deus não havia deixado de ouvi-la. Ele só estava preparando uma resposta que ninguém poderia contestar. Não era uma questão de fé cega, mas de uma verdade científica que confirmava o que Clara sempre soube. Ela era inocente e Luísa era filha deles. Não importava o que os exames iniciais dissessem. No domingo seguinte, Clara e João foram à igreja com os filhos. Quando entraram, alguns irmãos olharam com curiosidade, outros baixaram os olhos, envergonhados pelos juízos que haviam feito. Clara não sentiu raiva. Só uma paz profunda, como se tivesse sido lavada por dentro. Depois do culto, ela se levantou e pediu a palavra. Com a voz firme mas emocionada, contou tudo o que havia acontecido. Falou dos exames, das acusações, das noites de choro, da oração de Luísa, da revelação do médico. Irmãos, ela disse, olhando para a congregação, eu poderia ter ficado com raiva de vocês por me julgarem, mas hoje eu só tenho gratidão, porque se não fosse por essa prova, nunca teríamos descoberto a verdade sobre a Luísa. Deus usou até o que o inimigo quis usar para nos destruir para nos abençoar ainda mais. João, ao seu lado, assentiu. Eu quase perdi minha família por causa da dúvida. Mas Deus, em sua misericórdia, me mostrou que a verdade sempre vem à tona. E hoje eu peço perdão a todos que ofendi com minhas palavras ou atitudes nesse tempo difícil. Houve um silêncio na igreja. Então, uma irmã se levantou e disse, Irmã Clara, perdoe-me. Eu fui uma das que duvidei de você. Outra seguiu, eu também. Que Deus me perdoe. Em pouco tempo várias pessoas estavam de pé, pedindo perdão, chorando. O irmão que presidia o culto orou, agradecendo a Deus pela justiça e pela misericórdia. Hoje, quando olho para trás, vejo como Deus esteve no controle de tudo. Ele permitiu que Clara passasse por aquele vale não para destruí-la, mas para mostrar seu poder. As acusações se transformaram em testemunho. A vergonha em glória. E Luísa, a menina que quase foi rejeitada, hoje é um símbolo vivo de como Deus age além do que nossos olhos podem ver. Clara e João estão mais unidos do que nunca. Eles aprenderam que às vezes, Deus permite que passemos por provas que não entendemos, mas que no final revelam sua fidelidade. E quanto à igreja, aquele episódio serviu como um lembrete, o julgamento não é nosso. Só Deus conhece a verdade dos corações. E assim, o que o inimigo quis usar para separar, Deus usou para unir, para ensinar, para mostrar que mesmo quando todos nos chamam de impuros, Ele está preparando a revelação que trará justiça. Que o nome do Senhor seja louvado hoje e para sempre. Amém. Todos a chamaram de impura até o DNA revelar a verdade. Continuação com muito mais detalhes, diálogos e profundidade emocional. O peso da acusação e o silêncio das paredes da igreja. A notícia da gravidez de Clara se espalhou pela congregação cristã no Brasil como um incêndio em palha seca. Não houve anúncio formal, nem confissão pública, apenas olhares, cochichos e, finalmente, a condenação velada que se instalou como uma névoa espessa sobre a família. Naquela manhã de domingo, enquanto Clara se arrumava diante do espelho, suas mãos tremiam ao fechar os botões da blusa. O vestido de algodão, antes tão confortável, agora lhe parecia um fardo. Ela passou os dedos sobre a barriga ainda discreta, mas que, para ela, era uma evidência gritante de sua falha. Como eu vou enfrentar eles hoje? Pensou, enquanto João, no quarto ao lado, tentava acalmar a filha mais velha, Maria, de 7 anos, que choramingava porque a mãe estava triste demais. Mamãe não quer ir hoje, papai?
Perguntou Maria, puxando a saia do pai com seus dedinhos sujos de tinta de lápis de cor. João suspirou, passando a mão pelo rosto cansado. Ele também não queria ir. Não depois do que tinha ouvido na reunião dos irmãos na quinta-feira. A gente tem que ir, filha. A casa de Deus não é só para quando a gente está bem. É para quando a gente precisa dele também. Sua voz era firme, mas os olhos traíam a dor. Clara ouviu a conversa e fechou os olhos, respirando fundo. Senhor, dá-me forças. O culto que parecia um tribunal. A igreja já estava quase cheia quando eles chegaram. O cheiro de cera de vela e madeira envelhecida misturava-se ao perfume barato das irmãs mais velhas. Clara sentou-se no banco de sempre, na terceira fileira, mas desta vez, o espaço ao seu redor parecia maior, como se um círculo invisível a isolasse dos demais. As irmãs trocavam olhares entre si. Dona Margarida, uma das matriarcas da congregação, franziu o senho ao vê-la, murmurando algo para a irmã ao lado. Clara baixou a cabeça, sentindo o calor subir pelo pescoço. O irmão Paulo, o ancião mais respeitado, subiu ao púlpito. Seu sermão daquele dia era sobre pureza e santidade, um tema que, para Clara, soou como uma faca sendo girada em sua ferida. O corpo é templo do Espírito Santo, declarou o irmão Paulo, batendo a Bíblia aberta contra o púlpito. E quem profana o templo de Deus, Deus o destruirá. Porque o templo de Deus, que sois vós, é santo. Clara sentiu as lágrimas ardendo nos olhos. Será que ele está falando de mim? Ela não teve coragem de olhar para João, mas podia sentir a tensão em seu corpo, rígido como uma tábua ao seu lado. Quando o culto terminou, ninguém se aproximou deles. As saudações de sempre, a paz do Senhor, irmã, foram substituídas por silêncios constrangedores ou cumprimentos rápidos quase mecânicos. A irmã Rosa, que antes sempre convidava Clara para tomar café em sua casa, desviou o olhar quando ela tentou sorrir. Vamos embora. João sussurrou, colocando a mão nas costas de Clara com uma pressão que dizia: aguenta firme. Não deixe eles te verem quebrar. A visita que mudou tudo. Naquela noite, enquanto Clara lavava a louça, batendo os pratos com mais força do que o necessário, alguém bateu à porta. João atendeu e, para sua surpresa, era o irmão Mateus, um dos diáconos mais jovens e menos rígidos da congregação. Boa noite, irmão João. Posso entrar? Seu tom era suave, quase hesitante. João olhou para Clara, que secava as mãos no pano de prato, os olhos arregalados. Ela acenou com a cabeça e o diácono entrou, tirando o chapéu com respeito. Irmã Clara, irmão João. Eu vim porque não consigo ficar em silêncio. Ele respirou fundo. O que estão fazendo com vocês não está certo. Jesus não agiria assim. Clara quase deixou cair o prato que segurava. O que o senhor quer dizer, irmão Mateus? João perguntou, cruzando os braços. Que antes de julgar, a gente precisa ouvir. E antes de condenar, a gente precisa ter certeza. Ele baixou a voz. Eu sei que as aparências são contra vocês. Mas eu também sei que Deus não é Deus de confusão. Se há algo mais nessa história, ele vai revelar. Clara sentou-se à mesa, as pernas tremendo. Não tem mais nada, irmão Mateus. Eu não sei explicar. Só sei que não fiz nada de errado. Sua voz quebrou. O diácono olhou nos olhos dela, e pela primeira vez em semanas, Clara sentiu que alguém realmente havia. Então vamos descobrir a verdade. Porque se Deus é por vocês, quem será contra? Ele puxou uma cadeira e sentou-se. Conheço um médico em São Paulo. Um irmão da fé discreto. Ele pode fazer um exame, um tal de teste de DNA. Se a criança não for do João, a gente prova. Se for, bem, aí a gente lida com isso. Mas pelo menos vocês terão uma resposta. João e Clara trocaram um olhar. Era arriscado. Era caro. Era uma esperança. A gente aceita, João disse, a voz rouca. A viagem a São Paulo e o peso da esperança. 2 dias depois, eles pegaram um ônibus das 5 horas da manhã para São Paulo. Clara nunca tinha saído de sua pequena cidade no interior, e a metrópole a assustava, os prédios altos, o barulho, as pessoas correndo sem olhar para os lados. João segurou sua mão com força, como se temesse que ela se perdesse na multidão. O consultório do Dr. Renato era simples, mas limpo. O médico, um homem de cabelos grisalhos e óculos de armação fina, recebeu-os com um sorriso tranquilo. Irmão João, irmã Clara, o irmão Mateus me falou de vocês. Ele fez um gesto para que sentassem. Vou ser direto, esse exame vai tirar qualquer dúvida. Mas vocês precisam estar preparados para qualquer resultado. Clara assentiu, engolindo em seco. A gente só quer a verdade, doutor. O procedimento foi rápido. Uma amostra de sangue de Clara, outra de João, e uma coleta do líquido amniótico, feita com cuidado para não machucar o bebê.
Enquanto esperavam os resultados, Clara orou em silêncio, as palavras se misturando às lágrimas. Senhor, se eu errei, me perdoa. Mas se eu não errei, dá-me forças para provar. O resultado que abalou a congregação. 3 dias depois, o telefone tocou. Era o Dr. Renato. Irmão João, os resultados saíram. Uma pausa. A criança não é sua. João sentiu o chão sumir debaixo dos pés. Como assim, doutor? O DNA do bebê não tem nenhuma compatibilidade com o seu. Na verdade, outra pausa. Pelo que os exames mostram, essa criança é resultado de uma gravidez extremamente rara. Um caso de partenogênese. O quê? Clara segurou o telefone com força, o coração batendo descompassado. É um fenômeno em que o óvulo se desenvolve sem ser fertilizado por um espermatozoide. É incrivelmente raro em humanos, quase um milagre médico. Mas está aqui nos exames. Essa criança é 100% geneticamente ligada apenas a você, irmã Clara. Silêncio. João olhou para Clara, que estava pálida, os lábios tremendo. Isso quer dizer que eu nunca traí você? Ela sussurrou. Que eu nunca fiz nada de errado. João a puxou para um abraço tão apertado que doía. Meu Deus, Clara. Eu sinto muito. Eu duvidei de você. Não, João. Todo mundo duvidou. Até eu. Ela chorou em seu ombro. Mas Deus não. A revelação na igreja, entre lágrimas e arrependimento. No domingo seguinte, o irmão Mateus subiu ao púlpito com um envelope na mão. A igreja estava lotada. Todos queriam saber por que ele tinha pedido uma reunião extraordinária. Irmãos e irmãs, começou com a voz firme. Hoje não vou pregar. Vou contar uma história. Uma história de injustiça, de dor e de um milagre de Deus. Ele então relatou tudo. As acusações contra Clara, o exame de DNA, o resultado. Quando terminou, o silêncio na igreja era tão denso que dava para ouvir o zumbido das lâmpadas. Dona Margarida foi a primeira a se levantar, as mãos trêmulas. Perdão, irmã Clara, sua voz quebrou. Eu fui uma das que mais julguei. Pensei que você tinha manchado a igreja. Mas hoje vejo que fui eu quem manchei com minha língua. Uma a uma, as irmãs e os irmãos foram se levantando, pedindo perdão. Alguns choravam. Outros se ajoelhavam, batendo no peito em arrependimento. O irmão Paulo, o mesmo que havia pregado sobre pureza, aproximou-se de Clara com lágrimas nos olhos. Irmã, eu falhei como líder. Eu deveria ter protegido você, não condenado. Perdoa-me. Clara, com João ao seu lado, olhou para todos aqueles rostos marcados pela culpa e pela graça. Eu perdoo, disse, a voz firme, porque Deus me perdoou primeiro. Luísa, o milagre que uniu a igreja. Quando Luísa nasceu 3 meses depois, foi como se um raio de luz tivesse entrado na congregação. Uma menina perfeita de olhos grandes e escuros como os da mãe, e um sorriso que parecia abençoar a todos que a viam. No dia do batizado, a igreja estava decorada com flores brancas. O irmão Paulo, agora humilde e quebrantado, foi quem segurou a criança enquanto o pastor a batizava. Luísa, filha de Clara e João, recebida na família de Deus como um sinal do seu amor e da sua justiça, declarou, enquanto a água escorria pela testinha da bebê. As irmãs que antes tinham evitado Clara agora faziam fila para segurar Luísa no colo. Dona Margarida tricotou um cobertorzinho de lã para ela. A irmã Rosa levou sopa para Clara todos os dias na primeira semana após o parto. E o irmão Mateus, aquele que tinha sido a voz da razão, sorriu ao ver a transformação. Deus permitiu que passássemos por isso para nos ensinar uma lição, disse a João, enquanto observavam Clara amamentando Luísa no banco da igreja. Que a justiça não é nossa. Que o perdão é maior que o julgamento. E que às vezes os milagres vêm disfarçados de escândalo. João assentiu, passando o braço nos ombros da esposa. E que Deus escreve certo por linhas tortas. 1 ano depois, a lição que ficou. Hoje, 1 ano após o nascimento de Luísa, a igreja não é mais a mesma. Não porque as pessoas sejam perfeitas, elas ainda tropeçam, ainda falham, ainda julgam às vezes. Mas porque aprenderam da maneira mais dolorosa, que só Deus conhece o coração. Clara agora lidera um grupo de oração para mulheres, onde muitas compartilham suas lutas sem medo de serem condenadas. João se tornou um dos diáconos mais respeitados, conhecido por sua compaixão. E Luísa, a menina que quase foi rejeitada, é o símbolo vivo de que Deus age além do que nossos olhos podem ver. Em uma tarde de sábado, enquanto Clara sentava no alpendre com Luísa no colo, observando João brincar com Maria no quintal, ela sorriu. Sabe, João? Às vezes eu ainda penso naqueles dias escuros, nas lágrimas, nas acusações. João sentou-se ao seu lado, passando a mão no cabelo da filha. Mas foi por causa deles que a luz brilhou mais forte, não foi? Clara beijou a testinha de Luísa. Sim,
Porque Deus não nos abandonou no vale. Ele nos levou através dele, para nos mostrar que a sua justiça é perfeita. E enquanto o sol se punha sobre a pequena cidade, pintando o céu de laranja e rosa, Clara soube, mais do que nunca, que a história dela não era sobre vergonha. Era sobre redenção. E que no final toda glória pertence a Deus. Amém.